Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nosso de vetores de geometria analítica. Nós vamos falar sobre coplanaridade. O que são vetores coplanares, tá bom? Vetores coplanares são vetores que estão no mesmo plano. Eu vou colocar três vetores coplanares aqui, bem simples para você, tá bom? 0,1,2 V é igual a 0,-1 e 3 e W igual a 0, 2, 1. E vamos ver como é que isso aqui fica lá no GeoGebra? Vamos lá, 0, 1, 2. Vamos colocar vetor V. É V que eu chamei aquele vetor lá? Chamei de vetor V. U, V e W, 0, 1, 2, 0, -1, 3, 0, 2, 1. Então, são três vetores. Vamos lá. V. Se você reparou, esses três vetores estão em qual plano? 0,1,2. Esse era o U, né? Esse era o U. Vamos só mudar o nome dele aqui. Esse era o U. Tá? O V já é diferente. O V é igual a 0, menos 1. 0, como que era? 0, -1 e 3 e 0, 2, 1. 0, -1,3 e o W era finalmente igual a 0,2,1. Opa! 2, vamos lá, meu filho, vamos lá. 0,2,1. Aí estão. Se você olhar, esses vetores parecem em pé, não parecem ter nada a ver um com o outro, né? Mas eles têm uma propriedade interessante. Se você girar, olha lá, eles estão no plano da parede. No plano, que esse plano aqui, ó, se você parar para notar, é o Y e o Z. O Y é o eixo verde e o Z é o eixo azul. Era para você ter notado isso, mas as pessoas às vezes não notam óbvio, né? Que é o seguinte, eles estão no mesmo plano. Observe que a coplanaridade fez com que, nesse meu caso, muito simples, ele tivesse uma zero ali na coordenada x. Mas existem outros tipos de coplanaridade. E eu vou ver se eu consigo colocar um para você aqui. Um coplanar mais diferentaço aí para você ver. Olha lá, eu vou chutar um vetor U aqui. Agora, 0,03. Eu vou chutar um outro vetor. Deixa esse V como -1. Deixa eu ver se vale a pena deixar -1. Não, colocar aquele aqui, ó. Colocar o -1 para cá. -1, 3. Tá? -1, 3 e 1. Olha, -1, 3 e 1. E o vetor já está começando a ficar estranho. Ficou aqui, ó, -1, 3 e 1. Tá? E vou alterar o meu vetor W para... Vou colocar aqui 2 no final. Deixa eu colocar, não, vou colocar 2 no final. E colocar 1, 3. 1 e -3 aqui. Alterei os três vetores. Mas será que eles mantêm alguma propriedade? Sim, olha lá. Se você olhar direitinho, eles parecem que estão alinhados, não numa mesma reta, mas no mesmo plano. Olha, eles têm altura também. Então é como se passasse um plano, aqui, por aqui, assim, mais ou menos, né? Esses vetores passam um plano desse jeito nessa nossa tela de televisão aí que está meio de torta de lado. Observa só
que eles chegam a se alinhar dependendo do jeito que você coloca de cima, de baixo, o que mostra que eles estão no mesmo plano. Para muita gente, a cabeça buga quando você começa a mostrar que eles estão no mesmo plano. Mas se você olhasse uma tela de televisão, olha lá, eles estariam alinhados, tá bom? Como se fosse numa tela invisível aí num vidro em que eles estão colados, tá? Isso é a ideia de coplanaridade. A coplanaridade não necessita que você tenha nenhuma das suas, olha lá, das suas coordenadas iguais. Todas as três, um por um, são diferentes uma da outra, tá bom? Mas os vetores do mesmo jeito, eles estão coplanares. Então, como é que a gente descobre que três vetores são coplanares? Desse jeito aqui, ó, vou fazer com esse daí. Vou ver simplesmente, novamente, mais uma vez, eu vou usar o determinante, escrever os vetores um em cima do outro aqui, cada um em uma linha. 0, 2, 1. Vou repetir aqui as duas primeiras colunas. Quem não entendeu, agora é a última vez de entender isso aí. E vamos calcular esse determinante. 0 menos 1 deu 0. 1 vezes 3, 3 vezes 0 deu 0. 2 vezes 0, 0 vezes 2 deu 0. Então, na primeira parte deu 0. 2 vezes menos 1 é menos 2 vezes 0, deu 0 também. 0 vezes 3, 0 vezes 2 dá 0. 1 vezes 0, 0 vezes 1 dá 0. Azar. Nossa, deu tudo 0? Não, maravilha. Isso daqui deu 0. E isso daqui, determinante indica coplanaridade. É quando os vetores estão alinhados no mesmo plano. Não alinhados, não, estão pertencentes, né? Coplanaridade é quando o meu determinante dá 0. Coplanaridade, aí os seus vetores estão no mesmo plano. Ou seja, a noção de coplanaridade é muito interessante, porque diz que os vetores estão num plano só. E como é que você calcula? Fazendo aquilo que a gente acabou de mostrar para você. Basta você fazer o determinante igualzinho do produto misto, ou seja, quando o produto misto de três vetores dá 0, eles estão no mesmo plano. Também você pode dizer isso daí. Então, três vetores coplanares, determinante 0, produto misto 0, tá bom? Então, olha só, não tem mais nada não. Agora eu quero que você faça esse teste aí nesses conjuntos de vetores. 17.1. Quais os seguintes vetores que são coplanares? Faz um determinante para esse, faz um para esse, faz um para esse e vê. Se o determinante deu 0, esses vetores estão no mesmo plano, mas eu queria que você fizesse o seguinte. Não se esqueça do GeoGebra. Se você quer aprender, você precisa aprender a visualizar. Usa o GeoGebra, não largue o GeoGebra para você realizar nenhum desses exercícios aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Agora o 17.2, eu dou vetores U e V e eu quero que você encontre um valor M no vetor 1, 3 e M, de tal maneira que os três fiquem coplanares. Como é que você faz isso? Como você nunca viu isso fazendo, você vai fazer assim, ó, 2, 6, 1, 0, 0, 2, 1, 3 e M, e vai achar esse determinante. Você vai achar uma expressão aqui baseada em M, tá? E você vai ter que ver se isso aqui é igual a 0. Você vai igualar aquela expressão que você achou em M igual a 0 e achar o valor de M, tal que você colocando aqui faça com que os três vetores sejam iguais a 0, ou seja, os três vetores no determinante, né, acabem ficando coplanares e, portanto, dão determinante igual a 0. Se você achou esse exercício complicado, você pode pular e pode ir para alguns exercícios mais conceituais, do jeito que eu gosto. Que é aqui, ó, dois vetores múltiplos entre si e um vetor não múltiplo dos dois podem ser coplanares. Eu não dei nenhum número para você, mas você tem que imaginar. O que são vetores múltiplos? Vetores que estão na mesma direção. Não se esqueça, se tem uma direção qualquer, um vetor
é múltiplo do outro quando eles estão na mesma direção. Não precisa ter o mesmo tamanho, tá bom? Então, ele tem dois múltiplos entre si e um que não é múltiplo. Será que quando isso acontece, você consegue vetores coplanares ou são casos particulares? 17.4. Como saber se 4 ou mais vetores são coplanares? Agora você não tem 3. Você tem 4 vetores malucos aí, cada um para o seu lado, tá? No espaço. E você quer saber se eles são coplanares ou não. Quero ver se você consegue saber um método para verificar a coplanaridade entre 4 ou mais vetores. Como é que você faria? Se você quer, naquela montoeira de vetores que você tem, como é que você fica sabendo se 3 vetores, ou 4 vetores, ou mais vetores são todos coplanares? Você tem algum método para resolver isso daí? É mais simples do que você admite. Observe que o seu método numérico de resolver determinantes se aplica apenas a 3 vetores. Então a dica que eu dou é comece de 3 em 3, mas como é que você faz o resto? E agora o 17.5, como criar um vetor coplanar a outros dois? Olha só o erro de português aí, que maneiro. Então vamos lá, como criar um vetor coplanar a outros dois vetores? Tá? Então agora eu quero que você, se eu dou para você dois vetores coplanar, dois vetores quaisquer, como é que eu faço para inserir um vetor no mesmo plano onde aqueles dois estão? Eu quero que você descreva a sua solução. O que eu quero para dizer para você é o seguinte, tem dois vetores aqui, tá? Mas esse vetor pode estar no espaço, lembre-se do GeoGebra. Eu quero saber como é que você faz para colocar, existem infinitas soluções, tá? Mas existe um método que você pode ter para colocar dois vetores que acabam ficando no mesmo plano daqueles. Quer eu dar uma olhada no GeoGebra para você ver a configuração que eu estou imaginando? Isso daqui, ó. Isso daqui. Se eu tenho dois vetores quaisquer, tá? Dois vetores quaisquer, eu quero colocar um terceiro no plano que esses dois aí estão. Pode ser aquele vetor que eu tinha apagado antes e pode ser um vetor, por exemplo, que saia cá para baixo. E está no mesmo plano, um vetor aqui para cá que mantém o mesmo plano, ou seja, tem infinitas e infinitas soluções, mas existe um método só para você descobrir pelo menos um, pelo amor de Deus, vetor que você consiga descrever no plano onde esses dois aqui estão. A solução, moçada, passa por uma ideia que você viu lá atrás, a ideia de o quê? Vou deixar você descobrir qual que é a ideia que você viu lá atrás, quando você combina dois vetores. Você lembra? Como é que combinação? O quê? Ah, então tá. Lembre-se dessa palavra, dá uma olhadinha e você vai resolver aquele exercício 17.5, como criar um vetor coplanar a outros dois, tá? Escreva a sua solução, bem simples. Eu já dei a dica para vocês. E depois da dica, eu deixo também o meu abraço a todo mundo e até o próximo.